Você sabia que a fila de espera para comprar um Porsche pode chegar a 2 anos? Pois é, não é de hoje que existem filas de compradores para adquirir veículos 0 km. A Porsche que eu citei foi só um exemplo. As filas acontecem em todos os segmentos automotivos. Inclusive com a pandemia e a crise dos chips, as filas fizeram carros seminovos terem os seus preços inflacionados. Muitas vezes também essas filas resultaram na prática do ágio, mas afinal, você sabe o que é ágio? Olá amigos do canal PL, esse é o seu canal de literatura automotiva e nostalgia. Se inscreva no canal se não for inscrito, porque se você for deixar pro final você vai acabar esquecendo. E a nossa sessão nostalgia é muito legal, com vários conteúdos dinâmicos. Olha, frequentemente nós vemos aqueles registros de carros antigos encontrados com baixa quilometragem ou até mesmo 0 km, sem uso. E você também deve reparar que, retiradas as devidas exceções, a grande maioria desses registros, desses tesouros aí que são encontrados nos dias de hoje, são geralmente carros da segunda metade da década de 80 e começo dos anos 90. Isso não é à toa. Isso se deve ao fato de que esse período foi um período de grande instabilidade econômica e de alta inflação. Isso fazia com que as pessoas enxergassem os carros como uma maneira de proteger e valorizar o dinheiro. Muitas vezes, por exemplo, um carro 0 km comprado em janeiro chegava ao mês de abril valendo mais do que um modelo 0 km daquele mês. Imagine você chegar em uma concessionária e no mês de abril com o seu carro 0 km comprado em janeiro. Você pegaria um 0 km e venderia o seu e ainda pegaria um troco da concessionária. Parece loucura, mas era isso que acontecia. Você pegava um zero e ainda tinha troco e tinha volta. É difícil a gente se imaginar fazendo esse tipo de situação, mas era o que a alta inflação causava. Por isso que as pessoas compravam veículos para proteger o seu dinheiro com um investimento que eles enxergavam tendo de uma maneira sólida. Motos e caminhões também foram comprados aos montes e muitos foram guardados sem uso. A inflação agressiva e descontrolada levava veículos a atingirem preço na casa dos bilhões. Os zeros eram sendo cortados com planos econômicos, mas até a chegada do plano real, realmente o que se viu foi um cenário desse, de preços inflacionados e tudo mais. Como é que paga? Versalhes Guia, a partir de 422 milhões de entrada e mais 4 parcelas corrigidas só pela TR. Maravilha! Trata-se do Escort XR3. Partindo de quanto esse carro? XR3 a partir de 1.230.000. A partir de 1.230 milhões de cruzeiros. 1994 foi um ano marcante. A conquista do Tetra, a morte de Ayrton Senna e também o início do Plano Real. A insegurança em relação ao futuro das aplicações financeiras e a expectativa do recuo do dólar no início da operação da nova moeda fizeram a procura por carros 0 km explodir. Em 1994, os carros populares disponíveis no mercado eram Gol 1000, Escort Hobby, Uno Mille e o recém-lançado Corsa. A fila de compradores para esses modelos fizeram muitas revendas cobrarem ágio por carros 0 km. O governo determinou uma blitz nas agências de automóveis de todo o país para impedir a cobrança de ágio. E em São Paulo, a Federação Nacional dos Distribuidores de Veículos colocou o telefone 011-257-4511 à disposição das pessoas que queiram denunciar cobrança de ágio. O ágio é o termo que nomeia o valor a mais cobrado por uma mercadoria ou serviço durante uma operação financeira. Ou seja, as revendas que tinham um Corsa, por exemplo, sabendo da fila de compradores e a falta desses carros na maioria das revendas, se aproveitava da situação e acabava cobrando um valor a mais para vender o veículo. O veículo era vendido com um valor acima da tabela e esse era o chamado ágio. Carro considerado popular é mais barato, entre outros motivos, porque é praticamente isento de IPI. Mas entre o carro que sai da montadora com desconto e o que chega ao consumidor, existe uma grande diferença: o ágio. Pela tabela, um Corsa 1.0 custa $7.500. Quanto você pagou? $11.000. Vale a pena pagar a mais por um carro popular? Será que por esse valor que você pagou a mais, você não compraria um carro de melhor qualidade, um Cadete, por exemplo? Eu sempre sou da opinião que mais vale um gosto do que um centavo no bolso. Então eu comprei e paguei ágio por ele. Em quanto tempo você recebeu o carro?
Eu comprei numa agência, então foi pagar e tirar. Qual foi a agência que você comprou? O preço oficial do Gol 1000 é 7.800 dólares, mas... R$8.700. O senhor aceitou pagar mais caro? Eu estava precisando de um carro como se precisa de um remédio. O Agio também já virou marca registrada do Mille Electronics, cerca de 13%, e do ELX, mais de 21%. A concessionária oferece esse carro para o mercado paralelo por $10 mil, R$10 mil. E o boqueiro vende por 10.500 mais ou menos. Quer dizer, o grosso do lucro fica realmente na concessionária. Nós estamos abertos a receber denúncias fundamentadas e nós vamos investigar, nós vamos ver isso aí. Se for comprovado, vamos fazer a punição. Se tem esperto vendendo acima da tabela, é porque do outro lado tem gente se submetendo a isso. Eu pagar hipótese nenhuma, de jeito nenhum. É um absurdo o negócio dele. O ágio também pode ser entendido da seguinte maneira: se um carro comprado por R$40 mil for financiado em 60 vezes, seu valor final pode chegar até R$55 mil, ou seja, de 40 sobe para 55. Esses 15 mil a mais que será pago pode ser chamado de ágio, ou na verdade o chamado hoje em dia os juros que você vai pagar no financiamento, por você estar pegando o carro e teoricamente você não começou a pagar ainda. Você vai pagar as parcelas ao longo de 60 meses, mas você já pegou o carro lá no início. Então é basicamente um ágio também que você paga, mas em forma de juros que vai sendo cobrado ao longo das parcelas que você vai pagar durante o financiamento. É interessante analisarmos que pré-plano real depois passou para o RV, que era a moeda transitória, e no começo dos anos 90 estava em ascensão o mercado de venda e televendas, inclusive de veículos. E a gente pode notar nesses programas da época que os valores eram astronômicos e alguns carros inclusive eram comercializados em dólar. E depois com o real isso foi se estabilizando. Esse é um Peugeot. Fala você do Peugeot, João. É o modelo 605, é um dos mais caros da Peugeot. Certo, completinho. 92 completo. Ok. Foi avaliado em $60 mil. Carro mecânico, né? Ele é mecânico. Ok. Tudo que você puder imaginar que possa vir numa Mercedes 300Z, tem nesse automóvel. Câmbio automático. O exterior todo em couro. Os bancos são elétricos, limpador de para-brisa frontal, teto elétrico. Tudo. E o preço tá uma barbada. Quanto? $40 mil até segunda-feira. Tá bom, agora eu posso falar seriamente com você? Pode. Tem negócio, né? Deixa eu chegar aqui e chorar um pouquinho. Olha, nós além de aceitar o carro da pessoa no negócio, a gente pode até parcelar em dólar. Pode parcelar? Podemos. Legal, gostei. Aqui no nosso canal já teve um vídeo contando sobre os carros mais vendidos de 1994 e os principais acontecimentos do ano. Se eu fosse você, não perderia esse vídeo. Está na descrição e sugestão aqui no nosso canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!